Nós vamos continuar hoje então a nossa série de mensagens, felicidade. A ideia é o seguinte: eu não quero de forma nenhuma trazer a cada um de nós aqui a receita da felicidade. Faça isso e você será feliz. Ou então, 10 passos para a felicidade. Desses 10 passos e você será feliz. Não é esse nosso contexto. Nosso contexto é o seguinte: o mundo fala sobre felicidade. O mundo anseia sobre felicidade, o mundo busca. Pessoas matam e morrem por aquelas coisas que as deixam felizes. Então, o nosso contexto é pensar um pouquinho sobre o que é felicidade, olhando para a palavra de Deus. Nós já começamos a conversar sobre isso semana passada, e a ideia é nós perguntarmos para o apóstolo Paulo o que fazia o apóstolo Paulo feliz. Porque no contexto da carta de Paulo aos Filipenses, um contexto onde Paulo está preso, onde Paulo não tem muita perspectiva, não tem muita esperança, um contexto onde Paulo está meio sem certeza do futuro, e aí a prisão naquela época era um contexto diferente, não tinha os recursos humanos preocupado com ele, não. Paulo estava preso, e aí ele escreve uma carta para a igreja de Filipos, onde ele fala pelo menos 17 vezes sobre alegria. Nós lemos um texto aqui, onde Paulo está preso, Filipenses capítulo 4, onde Paulo fala assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Peraí, um cara preso, dando uma ordem para a gente se alegrar no Senhor. Não, talvez se fosse eu no contexto de Paulo, eu estaria possivelmente revoltado, irado. Não, mas Paulo preso está falando sobre se alegrar no Senhor. Então, a nossa temática é a gente perguntar para Paulo: da onde vem sua alegria? Paulo, por que ser feliz? E semana passada nós já começamos a conversar um pouquinho sobre isso, e a gente começou a olhar para o passado de Paulo. Paulo mesmo começou a dizer: olha, no meu passado, quando eu olho para ele, eu vejo Deus presente, e isso me alegra. Eu vejo Deus cuidando de mim no passado, e isso me alegra. E aí ele fala: olha, quando eu olho para o passado, eu não fico pensando que tudo que aconteceu no passado foi terrível, mas eu vejo coisas boas no passado, e isso me alegra. Quando eu olho para o passado, eu não sou saudosista de pensar tudo que é bom ficou no passado. Não, Paulo fala: olha, houveram coisas boas no passado, mas ela me gera esperanças para o futuro, porque o mesmo Deus que agiu no passado, Ele age no futuro. Então Paulo fala: olha, é isso que me traz alegria quando eu olho para o passado. Hoje a gente vai continuar nessa temática de perguntar para Paulo, só que a gente vai dizer: beleza, Paulo, quando as coisas já passaram, é fácil dizer. Hoje, quando eu olho para a minha vida no passado, algumas coisas que aconteceram, que na época foram extremamente difíceis, para pensar. Tem contextos da nossa vida que a gente só vai entender lá para frente o porquê aconteceu. Por exemplo, é muito fácil eu vir aqui hoje falar: em 2007, quando eu sofri um acidente de moto, hoje em 2017, 10 anos depois, eu consigo ver Deus presente ali. Então você fala: é fácil. Quando a gente olha lá para trás e começa a pensar nas coisas que aconteceram há 10 anos atrás, aí é mais fácil você ver Deus presente. Só que o contexto que a gente vai perguntar para Paulo hoje é: tá, Paulo, mas na atualidade, nas coisas que estão acontecendo hoje, as coisas que aconteceram essa semana para mim, essa crise que a gente está vivendo, a gente vai para o mercado e não dá para comprar mais nada no mercado, está tudo muito caro. A gente pensa em fazer algo novo, não dá para fazer. Tem gente abrindo mão de sonhos, abrindo mão de projetos, porque estão inalcançáveis hoje em dia. Como que hoje, nas circunstâncias que eu estou vivendo hoje, a gente vai olhar para o presente e falar: não, Deus está presente ali? É mais difícil, é mais fácil que o passado. Então a nossa temática hoje vai ser olhar para o presente. Eu me lembro que um tempo atrás, dando acho que uma aula de escola dominical, e aí eu falando justamente sobre o conceito de presente, né? E eu me lembro que eu tudo assim pensando, eu lembrei de uma frase que eu tinha ouvido, e aí eu querendo expor para a igreja essa frase naquela aula de escola dominical, e querendo demonstrar para a igreja toda a minha sabedoria, toda a minha intelectualidade, as minhas fontes de pesquisa máxima, eu falando: porque eu lembro de uma frase, mas eu não lembro se foi um filósofo que escreveu essa frase, ou um teólogo que escreveu essa frase, dizendo que o presente nada mais é do que um presente que Deus nos dá
por isso que tem esse nome de presente. Aí o Flávio me interrompeu e falou: não, pastor, essa frase está no desenho Kung Fu Panda, né? E aí eu falei: obrigado por acabar comigo, né? Mas é uma verdade. Paulo, ele tem a temática de compreender isso, que o presente nada mais é do que algo onde Deus está guiando. Nada mais é do que o filósofo do filme Kung Fu Panda nos ensinou, né? Que o presente nada mais é e nada mais tem esse nome porque ele é um ato de Deus contínuo em nossas vidas, que tem acontecido nesse momento. E é isso que Paulo tem. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. Filipenses 1, do 12 ao 18. E a gente vai cortar no meio mesmo, porque se você olhar na sua Bíblia, o texto continua. Ele continua, mas a gente vai parar no versículo 18, e semana que vem a gente vai retomar a partir do versículo 19, quando Paulo vai começar a falar algumas coisas a respeito do futuro. Mas Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao verso 18, onde Paulo começa essa temática do presente, do Deus agindo e tudo mais. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem por isso, por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam a Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles sabem que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Se a gente parar para olhar para esse texto, puxa vida, Paulo está preso. Ele está dizendo que algumas pessoas têm feito algo que até tem uma roupagem de santidade por pregar o Evangelho, mas Paulo está dizendo assim, está dizendo o seguinte: essas pessoas estão fazendo isso porque elas sabem que se elas fizerem isso, eu vou continuar preso, o meu sofrimento vai aumentar na cadeia, porque Paulo estava preso justamente pela proclamação do Evangelho. As pessoas que prenderam Paulo, quando viram que outras pessoas começaram a proclamar o Evangelho, pensaram: vamos deixar Paulo mais preso ainda, para ver se bota medo neles. E algumas pessoas olharam para isso e falaram assim: eu não gosto de Paulo mesmo, eu vou pregar o Evangelho para Paulo continuar preso então. O que Paulo está dizendo? Não me importa que eu continue preso, eu estou feliz porque o Evangelho do Senhor está sendo pregado e eu vou continuar assim. Paulo, ele olha para a vida dele, para as coisas que estão acontecendo naquele momento, para a prisão dele, para o sofrimento dele, para aquelas pessoas que estão pregando o Evangelho. E Paulo está contente porque ele olha para tudo isso e ele compreende que esse presente, o que ele está vivendo agora, é sim um presente de Deus na vida dele. E isso é uma grande bofetada para a gente, porque, vamos ser sinceros, essa semana, se a gente parar para pensar, nesses 7 dias que nós tivemos, quantas coisas nós reclamamos essa semana que a gente viveu? Quem aqui não reclamou do calor essa semana? Já começou a fazer calor, com calor veio o bichinho. Quem não reclamou dos mosquitinhos cantando nananenê pra gente à noite enquanto a gente dorme? Quem aqui não reclamou talvez do carro velho que tem, que dá problema? Quem aqui não reclamou talvez, não sei, do emprego? Não sei. Quantas coisas nós temos para reclamar? Quantas coisas a gente tem para dizer que a nossa vida, dá-me paciência, porque olha, ô vida sofrida que eu tenho. Paulo está olhando para a situação que ele está, preso, sendo maltratado, e ele está dizendo assim: eu estou feliz, porque eu estou compreendendo que esse momento que eu estou vivendo é um momento preparado por Deus e é um presente de Deus na minha vida. Paulo, ele compreende a felicidade do presente, porque ele entende que o momento que ele está vivendo é um presente de Deus, porque ele entende que o momento que ele está vivendo é guiado e coordenado por Deus. Mas vamos tentar olhar um pouquinho então, de forma minuciosa, para Paulo. Quais são as características? Onde Paulo vê isso? Aonde Paulo vê Deus presente? E talvez que a gente consiga fazer esse mesmo exercício nas nossas vidas. No meio dessa crise, no meio desse sofrimento,
no meio de talvez um monte de motivos que nós tenhamos para reclamar, onde Deus está nisso tudo? Vamos dar uma olhada, a gente pode começar logo pelo versículo 13. Dá uma olhada no que Paulo diz no versículo 13. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas aqui ficaram sabendo que estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. Paulo está preso, e ele está preso justamente por quê? Porque ele pregava o Evangelho. Paulo se satisfazia em pregar o Evangelho. A turma de Roma viu ele fazendo isso, não gostou dele fazendo isso, botou Paulo na cadeia. Talvez, alguns dizem que uma prisão domiciliar. Eu sei que Paulo estava preso. Estava preso justamente porque ele pregava o Evangelho. A ideia de prender Paulo é: vamos prender Paulo para que Paulo não pregue mais o Evangelho. Acontece que Paulo está dizendo: olha, eu estou preso, e é bom, porque pela minha prisão todo mundo ficou sabendo. O pessoal do palácio, a guarda do palácio, os funcionários do palácio ficaram sabendo que eu sou servo. E eu sou servo de quem? Eu sou servo de Cristo. Vamos ser sinceros, você já tentou pregar o Evangelho para alguém? Eu espero que sim. Eu vou fazer uma pergunta imaginando que é retórica, imaginando que você fala assim: não, direto. Qual é uma das maiores dificuldades de se pregar o Evangelho para alguém? Eu acredito que tem duas dificuldades bem marcantes. A primeira é a seguinte: como que eu vou chegar nessa pessoa? Como que eu vou me aproximar dela para começar a pregar o Evangelho? Segunda dificuldade: quando a gente começa a pregar o Evangelho, essa pessoa às vezes começa a se esquivar, começa a sair, começa a mudar de assunto, e muitos vazam. Paulo, ele estava preso, e aquela prisão naquele contexto exigia que a cada 6 horas um soldado ficasse algemado a Paulo, no período de 6 horas, ou seja, por dia 4 soldados ficavam algemados a Paulo no intervalo de 6 e 6 horas. Eu imagino Paulo olhando para o cara e falando assim: meu filho, você está algemado comigo, a gente vai ficar 6 horas um do lado do outro aqui, já que eu não tenho nada para fazer, segura aí que eu vou pregar o Evangelho para você. Possivelmente pessoas que Paulo jamais alcançaria se ele tivesse solto, se ele tivesse do lado de fora, se ele tivesse livre em Roma. Acontece que Paulo vê essa situação e ele vê, enquanto todo mundo olha para ele e vê Paulo preso, Paulo olha para essa situação e vê que Deus abre uma porta para ele pregar o Evangelho. Abriu uma porta para ele divulgar a palavra de Deus. E a maior prova disso que a gente olha no capítulo 4, versículo 22, quando ele já está se despedindo da igreja, ele fala o seguinte: ó, todo o povo de Deus aqui manda saudações, especialmente os do palácio do imperador. Paulo ficou preso com aqueles caras, não tinha o que fazer. O que ele fez? Pregou o Evangelho para esses caras. Todo mundo olhava para Paulo e falava: Paulo está preso. Paulo olhava para a situação que ele estava e falava: o que é? Só que é uma porta aberta para pregar o Evangelho para essas pessoas que jamais ouviram de Cristo. Conta uma história, só para ilustrar o que eu vou dizer aqui. Tinha um vendedor de Bíblias, que ele contratava vendedores para vender as Bíblias por ele. E aí de repente, um determinado dia, um rapaz que tinha dificuldade na dicção, era meio gago na hora de falar, e ele chegou para esse rapaz e falou assim: eu quero vender Bíblia. Aí o rapaz olhou para ele e falou assim: rapaz, você está doido, você vai vender Bíblia? Você com essa dicção aí, eu conheço gente que fala muito bem, é vendedor exemplar, tem dificuldade de vender Bíblia, você vai vender Bíblia? Ele chega assim: eu quero. Aí falou: olha, a gente não tem muito trabalho, toma, leva 10 Bíblias aí, se você vender, vendeu, se não vender, não tem problema. Passou meia hora, aquele rapaz voltou e falou assim: eu quero mais, já vendi. Já vendeu? Já vendiram. Então toma mais 10. Aí ele saiu, voltou depois de meia hora: eu quero mais, eu já vendi. Aí o rapaz olhou e falou assim: mas os melhores vendedores daqui, às vezes num dia inteiro, consegue vender mais 10 Bíblias. Você, em uma hora, vendeu 20 Bíblias. O que você fez? Eu chegava para a pessoa e falava: quer comprar ou quer que eu leia? A pessoa: não, eu compro, você não precisa ler nada. Essa história bobinha mostra assim que é difícil às vezes a gente chegar para alguém e pregar o Evangelho. Você já foi rejeitado quando pregou o Evangelho para alguém? Você já chegou para alguém e falou assim: eu quero pregar o Evangelho para você, ou só por você ser cristão, a pessoa não quis nem contato com você? Eu falo com propriedade, porque eu tenho alguns primos meus que quando a gente se reúne, eu chego e o pessoal fala: ih, olha o pastor chegando, lá vem, acabou com a nossa diversão. Alguns piores falam assim: ih, o pastor chegou.
vai pedir dinheiro para a igreja, né? Tem os piores, a gente é taxado, as pessoas não querem, às vezes, pelo fato de nós sermos cristãos. Às vezes você tenta evangelizar alguém e a pessoa não quer saber, não quer. Essa história exemplifica bem essa coisa de Paulo falou assim: ó, você está preso, você está do meu lado, não vai ter para onde você ir, então fica aí que eu vou pregar o evangelho para você. No capítulo 4 mostra o quê? Olha, eu quero saudar vocês aqui, o pessoal do palácio que está aqui comigo está saudando vocês também. Todo mundo olha para aquela situação e vê Paulo preso. Paulo olha para aquela situação e vê uma porta aberta para ele pregar o evangelho, para quem ele jamais teria capacidade, para quem jamais ele conseguiria pregar o evangelho ali. Porque Paulo preso, ele prega o evangelho para quem ele não teria contato se ele tivesse livre. A gente tem que começar a olhar para as nossas vidas, olhar para as circunstâncias que a gente está vivendo e perceber que tem um Deus no controle, e perceber que tem um Deus cuidando das nossas vidas, e começar a enxergar portas abertas em nossa vida quando todo mundo pensa que aquilo é o fim, quando todo mundo pensa que as coisas não têm saída. Paulo está olhando para aquilo e falou assim: peraí, eu posso ver aqui onde Deus está presente, eu posso ver aqui o que Deus quer da minha vida. Ao invés de reclamar, puxa vida, eu estou preso, ele vai lá e prega o evangelho para eles. Para muitos, isso significaria assim, planos frustrados, porque uma das principais coisas de Paulo era capacitar a igreja para que continuasse o trabalho. Aí a gente fala pensar o seguinte: Paulo preso frustrou os planos. E vamos ser sinceros, Deus de vez em quando frustra os nossos planos, né? A gente tinha o desejo de fazer algo, não deu certo. Eu me lembro quando eu e a Carla nós estávamos planejando viajar, não tínhamos nem dinheiro para viajar, mas estávamos planejando. De repente, estourou o motor do carro. O dinheiro que nós não tínhamos nem para viajar, tivemos que gastar para consertar o motor do carro. Aí, plano frustrado. Deus, às vezes, frustra aquilo que a gente tinha planejado. E Paulo tem um plano frustrado porque ele era líder da igreja e controlava e mandava a igreja fazer missões e pregava e incentivava a igreja a fazer missões, mas agora ele está preso. Só que Paulo compreende algo diferente, porque no versículo 14 ele diz o seguinte: a maioria dos irmãos, vendo que eu estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Eles agora que estão na cadeia, em vez de eles ficarem com medo, eles têm mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem de anunciar a mensagem de Deus. Paulo tinha um projeto, e no projeto de Paulo eu duvido que nesse projeto de Paulo estava ser preso. Eu duvido que Paulo acordou um dia de manhã e falou assim: tomara que eu seja preso hoje. Olha, o que eu precisava para fechar bem meu dia é ser preso hoje. O nosso sonho é o contrário: tomara que prendam alguns aí. Eu não vou dizer quem é, não vou ficar citando o Lula aqui na frente, né? Mas nosso sonho é esse. Mas Paulo não tinha isso na cabeça. Ser preso vai contrário aos projetos que ele tinha. Talvez isso poderia frustrar, talvez isso poderia desanimar, mas Paulo, quando ele olha, ele começa a descobrir um Deus capaz de fazer muito mais do que ele pensa. Olha, eu estar preso está fazendo com que os outros se animem e preguem mais o evangelho. Paulo começa a compreender que as coisas não dependem somente dele. Pelo contrário, as coisas não dependem de nada dele, depende de Deus. Conta uma história que um pastor, ele começou a perceber que na igreja dele, na igreja que ele era pastor, um visitante começou a aparecer de vez em quando. E o mesmo visitante aparecia um domingo, faltava outro, aí vinha outro domingo, aí faltava. Dali 2 domingos ele vinha 2 domingos seguidos, aí faltavam uns 2. Esse pastor pensou o seguinte: eu vou preparar um sermão, vou guardar no meio da Bíblia e vou deixar. Quando esse visitante voltar de novo, eu vou pregar esse sermão, você vai ver se eu não vou converter esse cara. Vou fazer aquele sermão de conversão, vou converter esse cara. Aí beleza, passou uns domingos e esse visitante apareceu de novo. Aí pastor, né? Irmãos, Deus tocou em meu coração para falar uma mensagem diferente nessa noite. Pegou aquele texto do sermão da conversão e pregou. O visitante foi embora, não falou nada para ele. Uma semana depois o visitante voltou na igreja e falou assim: pastor, eu quero me batizar. Imagine como ficou o pastor pensando: rapaz, uma semana depois que eu preguei aquele sermão, o rapaz veio para se batizar, mas eu sou bom mesmo na pregação, né? Eu sou o cara. E aí beleza, né? Aí trabalhou, batizou a pessoa, membro da igreja dele, começou a caminhar com ele. Um belo dia esse pastor, ainda com orgulho lá em cima, chegou para esse rapaz e falou: senhor, fala para mim, você não apontou o seu testemunho de conversão?
Conta o seu testemunho de conversão. E aí o pastor, já todo peito cheio, né? Foi com aquela pregação que eu fiz aquele dia, falando sobre isso, aquilo outro. O cara olhando para o pastor falou assim: eu não lembro dessa pregação não, pastor. Eu me lembro que domingo eu estava na igreja, o senhor pregou, não lembro que o senhor pregou, mas eu fui embora. Chegando em casa, perto de casa, tem um bêbado caído na calçada, gritando: quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Eu fiquei com medo de ir para o inferno, resolvi aceitar Jesus e aí pedi para o senhor me batizar. Paulo começa a compreender um pouco o que esse pastor compreendeu. Paulo ele tinha a ideia: olha, eu tenho que continuar trabalhando para incentivar o povo a continuar pregando. Ser preso não estava nos projetos de Paulo. Acontece que Deus tinha algo melhor para Paulo. Prender Paulo fazia algo muito maior e muito melhor do que a própria obra de Paulo poderia fazer. Porque enquanto Paulo estava preso, o evangelho não estava preso. E Paulo começa a compreender isso. E aí ele fala: olha, está certo que alguns estão pregando para se autopromover, para promover a si próprio, outros estão pregando para me prejudicar. Mas qual é o conceito de Paulo? Eu não estou nem aí. Isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado. Seja de qualquer formato que for, eu estou feliz por isso. Paulo está feliz porque ele começa a compreender que até onde vai a limitação dele, Deus vai muito além disso. Deus vai muito aquém disso. Tem um versículo bíblico que ele é fantástico. Ele diz o seguinte: Deus é capaz de dar muito mais do que aquilo que a gente pede, ou até mesmo aquilo que a gente pensa. Possivelmente esse sonho de Paulo era frustrado. Ser preso não fazia parte do projeto dele, mas ter um Deus capaz de superar as expectativas não estava no projeto de Paulo. E ele começou a experimentar esse Deus na vida dele. No ano de 2017, hoje é dia 10 de setembro de 2017. Eu não sei quantos sonhos nossos, quantos planos nossos já foram frustrados esse ano. Quantos sonhos, quantos planos nossos já foram por água abaixo. Mas vamos fazer esse exercício que Paulo está fazendo. Descobrir que no sonho frustrado, nos planos frustrados, aí sim Deus pode agir. Sabe por que muitas vezes Deus frustra o meu plano? E eu estou falando particular mesmo. Porque muitas vezes o meu plano está de acordo com a minha vontade, está de acordo com aquilo que eu quero, está de acordo com aquilo que seria o melhor para mim, segundo a minha sabedoria. Acontece que Deus tem o melhor para cada um de nós, segundo a sabedoria dele, segundo algo que é projetado e determinado por ele. E aí Deus está mostrando isso para Paulo: Paulo, o seu plano foi frustrado, mas o meu não se frustra. E eu posso fazer muito mais do que você pediu, ou até mesmo do que você pensou. Você não está mais nas ruas incentivando o povo, mas eu estou. Eu sou o evangelho vivo e verdadeiro. Paulo, para alguns, Paulo está preso, mas Paulo olha para eles e fala: não, aqui eu vejo uma porta aberta. Paulo tem um sonho do presente frustrado, mas ele começa a pensar: peraí, o meu sonho frustrado, nas mãos do Senhor, ele pode fazer muito mais do que eu pedi, ou até mesmo do que eu pensei. Mas por último, e aí cabe a cada um de nós a gente pensar nisso, Paulo ele está preso, e ele poderia pensar o seguinte: eu estou preso, o que eu posso fazer? Ou aquela síndrome do coitadinho, né? Coitadinho de mim, olha como eu sofro, olha como eu estou perdido, eu estou preso. Paulo poderia pensar: agora o que eu posso fazer? Eu posso abandonar as igrejas. Mas dá uma olhada no que diz o versículo 1 do capítulo 1. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos. Paulo estava preso, ele não teria como ir mais para a igreja de Filipos. A circunstância proibia dele ir para a igreja de Filipos. Ele poderia pensar: tá bom, eu estou preso. Mas ele fala: bom, eu não posso ir, mas a carta chega até lá. E Paulo tem pelo menos 4 cartas, conhecidas como cartas de prisão: carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que é intitulada como cartas da prisão. E Paulo tem muito mais. A carta que ele manda para Timóteo é uma carta também no contexto que ele estava preso. O que acontece com Paulo? Ele pega o seguinte: olha, a circunstância que eu estou, eu posso olhar para essa circunstância, ficar com dó de mim mesmo, com pena de mim mesmo e sofrer por mim mesmo, ou eu posso olhar para a circunstância que eu estou e fazer o melhor com aquilo que eu posso fazer. Paulo faz o melhor com aquilo que ele tem, e isso deixa ele feliz. Paulo dá uma virada na guinada na vida dele. Ele não pode ir para a igreja de Filipos. Em outros contextos, ele não pode ir para a igreja de Éfeso, ele não pode ir para a igreja de Colossos,
Ele não pode falar com Filemon, mas ele pode mandar cartas. Qual que é o melhor que ele pode fazer? Então esse é o melhor que ele vai lá e faz. Eu tinha uma tia, bem idosa, ela já faleceu com 84 anos. Tadinha, se ela fosse na competição Masterchef, com certeza ela seria eliminada na primeira semana. Ela não tinha nenhuma técnica de cozinha, acho que nunca fez um curso de culinária, não. Com certeza ela nunca fez um curso de culinária. E tadinha, ela vivia com um salário mínimo, ela não tinha muito dinheiro também, aposentada, vivia com um salário mínimo. Graças a Deus que Deus abençoou, ela tinha a casinha dela. Então assim, situações bem precárias. Mas quando nós íamos na casa dela, sem curso de culinária nenhum, sem técnica de culinária nenhum, sem muitos recursos para oferecer um banquete para os sobrinhos que nós íamos lá, ela fazia uma comida para a gente. E é simples: um arrozinho, um feijãozinho, um frango na panela, que ele vai pingando água de vez em quando. Sabe que os antigos não usam panela de pressão? Põe o frango na panela, vai pingando água, vai pingando água, vai pingando água, e a comida dela ficava fantástica. Era o melhor que ela poderia oferecer com aquilo que ela tem. E eu garanto que eu duvido que eu tenha comido o melhor arroz e feijão e frango frito do que a minha tia de 80 e poucos anos, quando ela cozinhava para a gente. Paulo poderia olhar para essa situação e falar assim: coitado de mim, eu estou preso, olha aqui, eu não posso sair da cadeia e sofrer por aquele momento que ele está vivendo. Ou ele podia pensar o seguinte: o que é o melhor que eu posso fazer na circunstância que eu estou? Qual é a melhor excelência que eu posso dar do jeito que eu estou hoje? A minha tia não tem um curso de cozinha, não tem um curso de culinária, não tinha muito dinheiro, mas para fazer um arrozinho com feijão de forma excelente e caprichosa ela fazia. Isso ficava maravilhoso. Eu não sei como andam as nossas vidas hoje, eu não sei em que circunstância que nós nos encontramos, se de dificuldade, de sofrimento. Eu sei que a crise está aí para todo mundo, mas a minha pergunta é: o que a gente tem feito com isso? Reclamado? Ah, como a vida é dura, esses homens têm que ser presos, eu não sei que tem que ser preso. Reclamaram da vida. A gente tem sentido pena de nós mesmos. Olha aqui, eu ganho pouco, se eu ganhasse mais eu poderia fazer isso, se não sei que Deus fizesse mais eu poderia fazer isso. Ou encarado como Paulo está encarando: eu estou preso, mas na prisão estou vendo uma porta aberta por Deus. O meu sonho está frustrado, mas em Deus eu estou vendo que esse sonho pode ser muito maior e muito melhor do que até eu mesmo imaginava. E diante das circunstâncias que eu estou vivendo, o melhor que eu posso fazer é isso, e fazer com sabedoria. Ronaldo Lidório, um dos maiores missionários da atualidade e um dos maiores destaques da igreja presbiteriana na área de missões, ele conta uma história que ele estava trabalhando numa tribo indígena que ainda não tinha a Bíblia na linguagem deles. E Ronaldo Lidório, naquela tribo indígena, ele pegou uma enfermidade que agora eu não lembro qual, se era malária, eu não sei, uma enfermidade forte que deixou ele bem debilitado e ele teve que ficar muito tempo de repouso. No final daquele ano, quando ele foi apresentar o relatório para a igreja presbiteriana sobre o trabalho dele, para a própria surpresa dele, ele tinha terminado de fazer a tradução da Bíblia na linguagem daqueles homens. E aí, quando ele foi puxar na memória dele, quando esse trabalho tinha acontecido, para a surpresa dele, foi quando ele estava bem enfermo e ele não podia sair de contato com os homens. Mas ele não parou de trabalhar, continuou traduzindo a Bíblia, e era o melhor que ele poderia fazer. Depois de algum tempo ele precisou sair daquela aldeia, mas a palavra do Senhor, viva e eficaz, ficou naquela aldeia, através da tradução da palavra, da Bíblia, para aquele idioma. Aquilo era o melhor que ele poderia fazer. Aquilo para ele talvez fosse uma frustração, não poder pregar o evangelho de oca em oca. Talvez aquilo para ele fosse um aprisionamento. Mas diante das circunstâncias, ele viu uma porta aberta. Para quê? Para que a Bíblia fosse traduzida. Diante das circunstâncias, ele viu um projeto de Deus muito maior. Ele concluiu a tradução da Bíblia para a língua daqueles homens. Diante daquelas circunstâncias, ele fez o melhor que ele poderia fazer com o pouco recurso que ele tinha. E aí, ele experimentou a alegria de Deus. Ele experimentou o agir de Deus. Nós temos duas alternativas quando a gente olha para as nossas vidas: é olhar para o espelho e ter pena daquela pessoa que está no espelho, olhar para a televisão e ter raiva daquelas pessoas que tem na televisão e reclamar, ou pegar as circunstâncias em que a gente vive,
fazer o melhor que a gente pode daquela circunstância e provar as portas abertas que Deus nos dá, e a experiência de servir um Deus que pode dar para cada um de nós muito mais do que a gente pede, ou até mesmo do que a gente pensa. Quando Paulo termina a conclusão do que ele está vivendo no presente, ele fala: isso me deixa alegre. Pode olhar o versículo 18, ele fala: e eu vou continuar assim, porque eu vou continuar experimentando aquilo que Deus tem para me dar, e olhar para isso como um presente vindo da parte dele. Como anda a sua vida hoje? Como andam as nossas atitudes? Como anda a nossa alegria ou a nossa tristeza? Nós temos algumas opções. Paulo escolhe olhar para a circunstância e ver Deus presente nos mínimos detalhes da vida dele. Eu queria desafiar você, agora nesse instante, a fechar teus olhos, a baixar tua cabeça e ter um momento de oração silenciosa.